Fala, rapaziada do Legado Zulina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enes aqui com vocês. Rapaziada, num vídeo aqui urgente para falar um pouco sobre Gustavo. Temos novas informações referente à contratação desse jogador, vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Também quero falar um pouco sobre o elenco do Remo e a montagem dele para o ano que vem. A importância da diretoria ter conhecimento do campeonato que vai disputar e, claro, vamos falar muito sobre a Série B do ano que vem, que parece que já temos os 4 rebaixados. Antes disso, peço só para você se inscreva aqui no canal, né? Já deixa seu like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do canal, sua interatividade, sempre comentando, compartilhando nossos vídeos, tá? Chegando na marca de 45 mil inscritos, vamos sortear 2 camisas do Clube do Remo. Eu sei que eu estou devendo as 2 camisas dos 40 mil, mas eu já disse para você, dia 24 de dezembro será o sorteio, tá? Teremos aí 2 inscritos aqui no canal que vão ganhar de presente de Natal uma camisa do Clube do Remo cada. Então, já aguarda aí. Esperar não custa nada, né? Esperar não custa nada. Dia 24 de dezembro o sorteio. Rapaziada, esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela Sistembra. Se você não foi na Sistembra, entre em contato agora com a galera da Sistembra. Aí eu tenho uma ação comercial para você, que é inscrito aqui no canal. Só entrar em contato com a Sistembra, tá? O telefone tá aí na tela para você. A manutenção é totalmente grátis para você que é inscrito aqui no canal. E também, galera, esse vídeo aqui é patrocinado pela Ótica Bela Jô. Se você está a fim de comprar o seu óculos na Bela Jô, entre em contato, galera da Bela Jô. O telefone está na tela aí para você. Você ganha um óculos grátis de sol lá na Bela Jô, tá? Se você comprar um óculos lá. Então, entre em contato com a galera da Bela Jô, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, primeiramente, bora falar um pouco sobre a importância da diretoria saber o campeonato que está disputando. Como assim, Wene? Eu vou ser bem claro para vocês. O Remo, ano que vem, vai jogar o Campeonato Paraense inicialmente. Depois começa a Copa do Brasil, lá em fevereiro. E a Copa Verde deve começar também no mês de fevereiro. Se bem que a CBF prometeu que o calendário da Copa Verde do ano que vem vai ser disponibilizado essa semana agora que está começando. Então vamos aguardar aí. Mas nós já sabemos que a Copa do Brasil vai ser em fevereiro e o Campeonato Paraense inicialmente começará ali na segunda semana de janeiro, com algumas mudanças. A principal delas, muito provavelmente não teremos mais 2 jogos nas quartas de final. E estão estudando, e eu acho que vai acontecer isso também, que esses 2 jogos não aconteçam na semifinal. Então quer dizer o quê? Que só teremos jogo de ida e volta na grande decisão. As quartas e as semis serão apenas jogo único. Por isso é importante que o Clube do Remo faça uma boa campanha. Muito provavelmente, os times que tiverem as melhores campanhas decidirão esses jogos em casa. Farão esses jogos em casa. E isso é importante sim para o Clube do Remo por 2 motivos. O primeiro é você jogar diante de sua torcida. Não que o Remo não tenha torcida no interior do estado. Mas é óbvio que jogar nos seus domínios com o amplo favor, né, com amplo torcedor a seu favor, é melhor ainda. Se bem que o Remo deve mandar esses jogos decisivos no Estádio Olímpico do Pará. E o segundo motivo, a condição dos gramados. E é justamente sobre isso que eu quero que a diretoria do Remo ela tenha o conhecimento da competição. Esse ano, inclusive, antes mesmo do Remo disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, eu critiquei bastante a questão dos gramados. Que eu não acho que seja só culpa, por exemplo, do Castanhal, que seja só culpa do Bragantino, que seja só culpa do Cametá, entendeu? Que seja culpa, por exemplo, da Tuna, do estádio do Souza, que é em Belém do Pará, ser um gramado horrível. Eu acho que a Federação também paraense ela tem muita culpa nisso, porque eles não fiscalizam, eles não cobram dessas equipes. Se, por exemplo, só um exemplo, começar o campeonato e o Águia jogar no estádio do Bragantino com condições péssimas de jogo, só um exemplo, tá? O Remo terá que jogar também. O Paysandu terá que jogar também. A Tuna vai ter que jogar também. Se bem que para a Tuna eu acho que não vai ser um problema. Até porque o estádio do Souza, o gramado, é muito ruim também as condições. Não estou pedindo gramado FIFA. Eu sei que isso não vai acontecer. A Federação Paraense ela se importa mais com a questão do campeonato acontecer do que propriamente o bem-estar dos jogadores. Mas o que eu peço para a diretoria do Clube do Remo? Caso o Remo for jogar no Parque do Bacurau, for jogar no estádio lá do Diogão, em Bragança, for jogar no Modelão, em Castanhal, ou for jogar no Souza, que o Remo coloque o time reserva. Ou até mesmo o time sub-20. Não coloque seus principais jogadores. Porque, de repente, o Remo contrata um time de Série B para disputar o Parazão, que é o que deve acontecer.
A chance de a gente perder um jogador para a temporada inteira por causa desses gramados, ela é gigante. Ela é gigantesca. Então, o Remo é um campeonato que se classificam 8 equipes, o Remo tem totais condições de se classificar, mesmo colocando o time sub-20, mesmo colocando o time reserva. O Remo tem condições sim de se classificar. Então eu queria muito que a diretoria pensasse nisso. Agora eu acho que é meio tarde da diretoria cobrar da Federação Paraense gramados, até porque não vai estar pronto até janeiro. Nós temos pouco mais de um mês e meio para começar o Campeonato Paraense. Então, dificilmente a Federação Paraense vai correr atrás para que esses gramados tenham condições. Eu não citei o Zinho Oliveira aqui, a galera pode até achar estranho, porque o Águia, há um bom tempo, já vem investindo no seu estádio e no seu gramado. Então, o Zinho Oliveira, ele é um estádio que tem condições de ter um jogo decente de futebol. Eu queria muito que esses outros estádios que eu citei aqui poderiam ter também, mas infelizmente não dependem só dos clubes também, né? Depende também do incentivo e principalmente a cobrança da Federação Paraense de Futebol, algo que não acontece. Bom, galera, bora falar agora aqui sobre o mercado da bola do Clube do Remo, né? Porque a gente falou, ontem eu falei aqui sobre alguns jogadores, citei até o próprio Leandro Damião, né? Citei aqui o Paulo Guerreiro, o Pato, fui contra essas contratações, continuo contra. Tem também o mercado da bola do Clube do Remo, o Remo foi atrás do Aleph Manga, foi atrás do Lucas Lima e, segundo o jornalista Giuseppe Tommaso, o Tomazão, duvido muito que alguém não conheça o Tomazão, um dos âncoras aí, um dos caras assim mais nomeados na crônica esportiva paraense, né? Assim, o Tomazão, ele é um jornalista de muita rodagem, muito conhecimento técnico e também esportivo no futebol. O Tomazão tem um canal aqui, inclusive, no YouTube. Se você não segue o Tomazão, ainda não se inscreveu no canal do Tomazão, se inscreve lá, tá? Para você também acompanhar as notícias. O Tomazão disse que o Clube do Remo está praticamente fechado com o Gustavo, que tem 30 anos e está jogando no Xangai Port. Eu fui atrás dos números do Gustavo e eu achei assim muito interessante e absurdo até mesmo para o nível que o Remo contrata seus últimos atacantes, né? Tirando o Ítalo, que tinha bons números, todos os outros ali com números no mínimo duvidosos, né? Não vou nem falar de outros aí que sempre tiveram números péssimos. Mas os números do Gustavo na Liga Asiática, né? Ali como se fosse a Champions League, ele tem 4 partidas e 1 gol. No campeonato chinês, ele tem 28 partidas e 20 gols. É praticamente 1 gol por partida. Então ele é um jogador que vem cravando muitos gols, tem apenas 30 anos. Por que eu falo apenas 30 anos? Porque numa Série B um cara desse deita, sem dúvida nenhuma. Tiver condições físicas ideais, que eu acredito que ele tenha, numa Série B ele vai jogar muito. Com um time que abasteça ele, que a bola chegue nele com qualidade, você pode ter certeza que o Gustavo, ele vai ser o Gustavo mesmo do Clube do Remo. A informação foi dada pelo Giuseppe Tommaso. Ontem eu falei para vocês e continuo com a mesma opinião. Acho muito difícil o Remo contratar esse jogador pela questão financeira. Mas não podemos esquecer que nós temos Sérgio Papelim como executivo de futebol. Uma ligação, uma conversa com o empresário do jogador, uma conversa com o próprio jogador pode mudar tudo. E até mesmo o jogador pode vir para o Clube do Remo ganhando até um salário dentro da realidade do clube. Mas o que foi dito, e eu ratifico até a informação do Tomazão, é que o Remo quer o homem-gol para a próxima temporada. Renovou com o Ítalo e quer um jogador que dispute posição com o Ítalo. O Gustavo, na minha opinião, não só disputaria a posição com o Ítalo, como ele seria titular. Eu não vejo o Gustavo como o banco do Ítalo. Até pela questão física, pela questão técnica também. Hoje o Gustavo, ele é muito mais jogador que o Ítalo, ele é muito mais centroavante que o Ítalo. Então seria assim uma contratação, na minha opinião, de peso do Clube do Remo. Vamos esperar, né? Só resta pra gente esperar, mas é importante a informação do Tomazão aí, aquilo que eu vinha falando para vocês. O Remo pretende montar um time forte pro ano que vem, a diretoria já falou isso. Eu não lembro, espero que você lembre aí, mas eu não lembro a última vez que nós ouvimos um discurso do Clube do Remo para subir de divisão de uma Série B para uma Série A. Eu não lembro. Acho que a última vez foi quando o Remo foi rebaixado, né? Que a diretoria falou, inclusive montou na época, né? Do Raimundo Ribeiro, se não me engano, o presidente, falou que ia montar um time para subir para a Série A. De fato, o Remo montou um time forte, mas os caras não pagavam os jogadores. Por isso o Remo foi rebaixado, né? Os caras
Contrataram os jogadores e acharam que os jogadores iam jogar de favor, iam jogar de graça. O Remo foi rebaixado lá em 2007, na Série B para a Série C. Mas o Remo tinha um time forte, sim. Se fosse pago em dia aqueles jogadores ali, eu tenho certeza que o Remo ia brigar por coisas maiores na competição. Mas, infelizmente, né, aquela diretoria, aquele presidente da época, de fato, só afundaram o time. Tanto é que a gente foi parar numa Série D de Campeonato Brasileiro. Hoje, a situação é totalmente diferente. O Remo tem como bancar determinados jogadores. O Remo tem como montar uma folha de 3 milhões e pagá-la em dia. Isso é o mais importante. E tem sim condições de brigar por um acesso à Série B do ano que vem. Se o Novo Horizontino, se o Mirassol, se o Vila Nova, se o Operário, são equipes ali que eu acho que tem o mesmo nível financeiro do Clube do Remo. Posso até estar errado, mas tem o mesmo nível financeiro do Clube do Remo. Novo Horizontino e Mirassol subiram. Por que o Remo não pode subir? Por que o Remo não pode brigar por condições maiores na Série B? Fica aí a minha opinião. E desses times que eu citei, talvez o Vila tenha uma torcida assim forte, porque todos os outros não têm torcida. Operário não tem torcida, Mirassol não tem torcida, Novo Horizontino não tem torcida. Eu falo isso porque eu assisti Brusque e Novo Horizontino, não tinham 1.000 pessoas no estádio. O Remo jogando um campeonato, se o Remo for jogar contra a seleção de Maracanã, dá 2.000 pessoas no estádio. Tenho certeza absoluta disso. Absoluta disso. Então, meu amigo, você pode ter certeza que no ano que vem o clube do Remo tem condições sim de vir forte. Se vai vir, vai depender muito do trabalho do Papelim. Se contratar o Gustavo, de fato, vai ser ali, para mim, a contratação, até o presente momento, a melhor contratação do clube do Remo. O Remo que já está fechado, isso aqui eu garanto para vocês, o Remo está fechado com o Dodô, o meia, e está fechado também com o lateral / zagueiro Bruno Melo, de 32 anos. Dodô de 30 e Bruno Melo de 32 anos. Um lateral / zagueiro ali para jogar numa função interessante, né? Pode até disputar a posição com o Sávio, que deve jogar por ali e deve começar o campeonato por ali, mas Bruno Melo é um cara mais defensivo. Bruno Melo pode fazer também um jogador centralizado ali, deixando o Sávio jogando pela esquerda. E aí nós teríamos Rafael Castro pela direita, mas o Remo deve anunciar outros zagueiros também. O Remo deve contratar no mínimo mais 2 zagueiros, além do Bruno Melo. Então, vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar aí para ver se isso vai acontecer. Deixa aí no seu comentário a sua opinião sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.